areia construiu, e sua vida destruiu. Coloque a mão sobre a palavra de Deus. Vamos pedir direção ao nosso grande e maravilhoso Deus. Pai, tome a direção desta palavra, Senhor. Assim como o Senhor falou tão forte nesta manhã ao nosso coração, fale também mais forte ainda nesta noite de hoje, Senhor. Fala conosco, fala com cada um de nós. Prepare meu coração para entender e explicar, ensinar, Senhor. E prepare também o coração dos teus servos para ouvir e compreender, para que haja mudança, para que haja transformação. Toma a direção desta palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Qual que é o título da mensagem aí? Nicodemos visita a Jesus. Nicodemos visita quem? A Jesus. Nós vamos hoje especificar alguns pontos nessa mensagem muito importante. Eu quero que você e nós prestem muita atenção, porque é uma palavra muito forte, muito bacana, e eu creio que Jesus falará com cada um de nós hoje. Diz assim: olha, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o quê? Não pode ver o reino de Deus. Verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém. Nós vamos entender aqui o primeiro ponto que eu quero especificar aqui, é nesse primeiro versículo. Nicodemo, ele era um fariseu, ele era uma autoridade entre os judeus, vamos dizer assim, naquela época, era uma das maiores autoridades, só que ele era fariseu. Por que eu estou especificando fariseu? Porque nós vamos observar em todo o Novo Testamento que os fariseus eram os que mais perseguiam quem? A Jesus. Eram os fariseus que sempre queriam matar Cristo. Eram os fariseus que sempre queriam destruir com o povo de Deus, que ele não aceitava a palavra do Senhor. Mas Nicodemo, ele não seguiu, vamos dizer assim, a doutrina, o ensinamento da religiosidade da sua descendência, do seu povo. Ele olhando para Cristo, ele olhou e observando, ele olhou e viu que Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. Ele entendeu que mesmo diante da sua religião, ele sabia que Cristo era o quê? Filho de Deus, era diferente. Então, e o outro ponto é, Nicodemos era uma autoridade, que especialmente naquele tempo, era muito difícil um homem de um renomado de autoridade, ele querer se voltar para Jesus. Você observe, que vai dizer aqui no versículo 2, se não me vai memória, que ele foi ter com Jesus que hora, de dia ou de noite?
de noite. Por que ele não foi de dia? Porque a noite era um momento que ninguém estava vendo. Mesmo ele reconhecendo a grandeza de Jesus, ele não teve coragem de ter com Cristo durante o dia. Porque na verdade Nicodemo não era nascido de novo. Nicodemo não tinha nascido ainda de quem? De Cristo. Nicodemo não tinha nascido de Cristo ainda, e por isso ele foi ter com Jesus à noite, com vergonha, com medo. E quando ele chegasse no seu trabalho para conduzir o seu povo, as pessoas zoar com ele, as pessoas questionar ele, as pessoas bater de frente com ele, porque ele foi ter com Cristo. Que os próprios fariseus eram os que batiam sempre de frente com o Senhor. Então, quando chega no verso 2, diz assim: e este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz se Deus não estiver com ele. Então aqui nesse segundo versículo entra o reconhecimento. Ele reconhecia que Cristo era o quê? Era a autoridade, Cristo era grande. É tão de coisa que ele chama Rabi. Rabi quer dizer mestre. Rabi quer dizer um homem importante, um homem renomado, um homem poderoso, um homem que ensinava. Mas o que nos chama a atenção dentro desse segundo versículo é que somente o reconhecimento, se não houver obediência, não muda. Para nós ter uma vida mudada, para nós mudar nossa vida, nós precisamos reconhecer que Cristo é poderoso, sim. Nós precisamos reconhecer que Ele é grande, que Ele é o Filho de Deus, mas precisamos também obedecer Sua palavra. Nós precisamos nascer de novo. Como assim, pastor? Eu vou dar um exemplo. O que mais você vê nos dias de hoje é pessoas que diante do Evangelho até reconhecem que Cristo é poderoso, eles sabem que o Senhor é grande, eles sabem que o Senhor cura, eles sabem que o Senhor liberta, eles sabem que o Senhor salva, ele reconhece a grandeza de Cristo, mas não obedece a sua palavra. E somente o reconhecimento, somente saber que Jesus é grande, que Jesus é poderoso, se nós não nascer de novo, ele falou, você não pode entrar no reino dos céus. No livro de Lucas, capítulo 6, versículo 46, já fala bem claro: do que adianta você me chamar Senhor, Senhor, se não obedecer ou não fazer o que eu mando? A pessoa até chama de Senhor, a pessoa até reconhece, não, Jesus é bom, Jesus é Senhor, Jesus é o Filho de Deus. Mas se não fazer o que Ele manda a gente fazer, quer dizer, nascer de novo, Ele está falando bem claro, você não pode entrar no reino dos céus. É tão claro isso aqui, que se você for aqui no livro de Romanos 10, 1 e 2. Olha o que ele fala no livro de Romanos, capítulo 10. Vamos o capítulo 10, Romanos 10, 1. Nós vamos voltar para João já, viu? Aqui é só para nós ir buscando os pontos de concordância, para nós ir aprendendo. Hoje, domingo, é culto de doutrina, é culto de ensino. Então, culto de ensino é assim: você vai de um canto, vai de outro. Romanos 10, verso 1. Romanos fica logo depois de Atos dos Apóstolos. Nós estávamos aí em João, né? João, Atos, Romanos. Glória a Deus. Todos acharam? Glória a Jesus. Diz assim, olha, aqui Paulo escrevendo a igreja de Roma, agora assim, irmãos, Jesus, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que eles sejam salvos. Olha como é maravilhoso. Uma coisa que me chama a atenção dentro desse versículo: a oração de Paulo, a súplica de Paulo a Deus pela vida do povo não era para ter um carro,
não era para enriquecer, não era para ter uma casa, não era para ter saúde. A súplica de Paulo pela vida do povo de Roma era para que eles fossem salvos. Hoje nós estamos vivendo um tempo que quando as pessoas estão suplicando, orando a Deus, não generalizando todos, a oração da maioria é para conquistar. Senhor, eu quero um carro, não é pecado pedir, não, eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero um casamento, eu quero aquilo e aquilo outro. Mas Paulo, a súplica dele a Deus era para que o povo fosse salvo. Pastor, o que tem a ver com o que o senhor está lendo lá? Eu vou dizer a você: o reconhecimento sem obediência. Verso 2 diz assim, olha, aqui Paulo fala: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de quem? De Deus. Eles reconheciam que é aquela pessoa que é zeloso. Você já conheceu uma pessoa assim? Que fala assim: irmão, vai buscar Jesus. Não, irmão, não, irmão, eu sou um homem, uma mulher, eu sei que Deus é poderoso. Deus é quem salva, Jesus é quem salva, porque Jesus é isso, Jesus é aquilo. Eu sou homem de fé, uma mulher de fé, eu só não vou na igreja, mas eu sou homem de fé. É uma pessoa zelosa. Se você tocar algo errado no nome do Senhor, ele imediatamente ele se vira contra você, e os bons ter razão. Só que somente saber que Cristo é grande, é poderoso, somente ser zeloso pela palavra de Deus, sem obediência, não há salvação. Não há salvação, não há salvação se nós não obedecer a sua palavra. O reconhecimento da grandeza de Deus sem obediência se torna religiosidade. Você entendeu que é pregar sexta-feira, né? Verdade. É igual a sem obra. Reconhecer que o Senhor é grande e sem obediência, sem obedecer a palavra, é uma prática de religiosidade. É uma pessoa religiosa. Ao reconhecimento tem de vir acompanhado com a obediência. Nascer de novo. Vamos lá voltar para João. Aqui é só o início. Então, irmãos, hoje é esse versículo. Reconhecimento, no verso 2. Vamos reconhecer, mas vamos também obedecer, praticar, nascer de novo. Aí vamos para o verso 3. Verso 3 diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de quem? O reino? Você observou que o que eu falei, bate a palavra, que somente o reconhecimento não entra no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, tem de reconhecer e tem de nascer de novo. Precisamos, a Bíblia manda a gente nascer de novo. Precisamos nascer, nos tornar uma nova criatura. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas, devido à dificuldade, devido às pelejas, devido aos dias maus que nós estamos vivendo, as pessoas estão vivendo uma prática religiosa. As pessoas não têm nascido de novo. As pessoas não estão nascendo de novo, não estão procurando um nascimento, estão procurando morrer para o mundo e nascer para Cristo. E se nós não despertar para isso, nós corremos um grande risco de perder nossa salvação. Se nós não despertar para isso, para um nascimento, nascer novamente, nós corremos um grande risco de perder a nossa salvação. Se você for aqui no mesmo João, vamos aqui João, capítulo 1, versículo 3. João 1, 13. É só virar a folha aqui. Nós estamos falando a respeito de nascer de novo, nascer em Cristo. Olha o que ele diz no verso 12. Diz assim, olha: mas a todos quando receberam, deu-lhe o poder de seres feitos filhos de Deus, e a saber, aos que creem no seu nome. Então nós precisamos, para nós nos tornar filhos de Deus, nós precisamos fazer o quê? Crer no nome de Jesus Cristo. Agora entra.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceu de quem? De Deus. Ou seja, só é dado o poder, a autoridade de ser chamado filhos, herdeiro de Cristo. Não é quem nasceu da carne, do sangue, ou quem nasceu de homens. É quem nasceu de quem? De Deus, nasceu de novo. É uma pessoa que não é aquela pessoa que não é uma pessoa sanguinária, não é uma pessoa carnal. Nós estamos vivendo um tempo hoje que as pessoas estão tornando pessoas carnais. Pessoas que aparentemente nasceram de homens. Como assim, pastor? Nasceu de homens? É tipo aquela pessoa que ele não nasceu de novo, não nasceu de Cristo. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem aqui a irmã Daniela, a irmã Isadora. Eu falo assim: olha, irmãs, para vocês serem membros do nosso ministério, vocês precisam mudar a vestimenta. Vou dar um exemplo aqui. Tem que entrar em uso de costumes. Então, para vocês fazer parte, tem que vestir assim, vestir aquilo outro. Aí, como você quer fazer parte do meu ministério, assim, tá bom, pastor falou, eu vou fazer. Mas dentro de você permanece a mesma coisinha que você via antes, porque você não nasceu de novo. Então, assim, você tem um ponto de referência só para explicar melhor. Então, e assim vai. Quando chegar lá na frente, na primeira oportunidade que você tiver de resolver sair do ministério e ir para outro que você pode ficar à vontade, você volta a vestir as mesmas coisinhas que você fazia antes. Porque a pessoa nasceu de quê? Do homem, mas não nasceu de Deus. Mas quando a gente nasce de Cristo, a mudança vem de dentro, ela vem por completo. A mudança que prevalece na nossa vida, que ela não tem mudança de tempo, é aquilo quando você nasce, quando nós nascemos verdadeiramente de Cristo Jesus. Então precisamos nascer de novo. Precisamos nascer de onde, gente? De novo. Olha, se você for aqui, também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nós estamos falando de nascer de novo. Vamos lá, não fica longe. 1 Coríntios 5, 17, que diz assim: olha, glória a Deus. 1 Coríntios, 2 Coríntios, perdão, 2 Coríntios 5, 17. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui nós vamos prosseguindo, entendendo, compreendendo verdadeiramente a palavra de quem? De Deus. Diz assim: olha, nós estamos falando de nascer de novo, de nascer de Cristo. Olha o que ele diz em 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, ele é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Tem que fala, fizeram nova todas as coisas. É assim? Ou seja, se eu estou em Cristo, eu sou o quê? Uma nova criatura. O que Deus está nos chamando a atenção hoje? Se nós estamos na igreja, se nós estamos na presença de Deus, mas a nossa vida, as nossas práticas, o nosso coração está a mesma coisa desde antes de nós conhecer a Cristo, na verdade a gente precisamos nascer de quem? De Cristo. Precisamos nascer de novo, porque quem já está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já ficou para trás. Ele faz tudo novo na nossa vida. Ele quer fazer algo novo na nossa vida, Ele vai fazer em nome de Jesus Cristo. Isso aqui é palavra de mudança, palavra de transformação. Precisamos tomar posse dessa palavra e colocar em prática na nossa vida. Viva a palavra de Deus. Então, quem está em Cristo, ele é o quê? Nova criatura. Gente, vamos sair daí já. Vamos parar. Tem momento de parar e meditar. Nós e Deus. Será que eu estou sendo? Será que eu já sou uma nova criatura? Pare dentro de sua casa, no seu dia a dia, e pense: será que eu estou sendo uma nova criatura? Será que eu renasci de novo? Será que eu renasci de Cristo, verdadeiramente do Senhor? Será que eu nasci de Cristo ou eu nasci simplesmente da carne, do sangue ou do homem? Nós temos que parar e pedir por quê? Gente, isso aqui é sério. Está falando bem claro, se nós não nascermos em Cristo, nós não vamos entrar no reino
o céu, nós vamos nos perder. Nós estamos vivendo um tempo, repetindo novamente, que o povo está vivendo uma prática religiosa. Eu vou dar um exemplo. 10 anos atrás, 15 anos atrás, um dia como hoje, as igrejas estavam indo, toda igreja. Aonde tivesse uma igrejinha, uma pessoa no fundo uma casa estava lotada, assim? O semanário de igreja não cabia. Hoje você passa o semanário nas igrejas e fala, estou falando especialmente das igrejas grandes. Não tem ninguém. Quando aqueles que vai no domingo e viram o quê? Uma prática religiosa. E aqueles que vai, a maioria não tem mais. Porque nós estamos chegando os últimos dias. O que Deus quer nos falar hoje? Que Deus está separando o seu povo. Aqueles que querem compromisso com Cristo, aquele que a palavra fala no coração dele, ele permanece. Mas aqueles que estavam de fachada, que estavam ali, não nasceu de novo, está saindo, está abandonando. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nenhum vai abandonar nossa fé. Nós nenhum vai abandonar Cristo. Mas precisamos pelejar para nós nascer de novo, ser uma nova criatura, agir diferente, pensar diferente, falar diferente. Nós estamos sujeitos a errar, erramos muito, pecamos muito, mas a todo tempo precisamos estar pedindo perdão. Você observa que até na hora que eu vou orar para a abertura do culto ou para fazer a oração, a primeira coisa que eu gosto de orar é pedir em primeiro lugar perdão. Senhor, me perdoa, nos perdoa pelos nossos pecados. Por quê? Porque é como a gente deveria começar a orar ao Senhor. Isso não é uma regra. Eu gosto de orar assim, pedindo perdão, pedindo misericórdia, para que eu possa entrar na presença de Deus. Porque eu sei que todo momento eu estou pecando, eu estou errando, falhando, mas o que me faz ser nascido de novo é eu estar sempre pedindo perdão e lutando contra aquilo que me afasta do Senhor. Isso é nascer de novo. Vamos lá. Olha, se você for também, você já está em 1 Coríntios, em 2 Coríntios, vai em João, em 1 João 3,9, e nós vamos interar a concordância que nós estamos fazendo aqui. 1 João, capítulo 3, versículo 9, glória a Deus. Olha o que ele diz. Se nós, é fácil nós entender se nós temos nascido de novo ou não, gente. É muito fácil. Se nós parar e pensar, nós vamos entender. Tem vezes que eu pensando, meu Senhor, será que eu já nasci de novo? Devido às pelejas, será que eu preciso fazer o que para nascer de novo? Porque, né? Tem hora que é difícil. Olha o que ele fala em João, 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de quem? De Deus. Quem é nascido de Deus, ele erra, ele peca, mas ele não vive em prática de pecados, de desobediências. A pessoa que nasceu de Cristo, ele não vive em prática de pecado. E tem muitos pecados que nós cometemos, talvez, sem perceber. Um exemplo: quando nós deixamos de orar, nós estamos fazendo o quê? Pecando. Ou será, pastor? Você pode ver, é como você vê em 1 Samuel, se não me faz memória, que ele fala assim: é longe de mim pecar contra ao Senhor, deixando de orar pelos seus. Então Samuel reconhecia que quando ele deixava de orar pelas pessoas, ele estava fazendo o quê? Pecando. Então precisamos rever isso. Vamos voltar novamente para João, como nós estávamos. Glória a Deus. Então agora nós vamos para o versículo 4. Glória a Jesus. Diz assim, olha, em João 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer segunda vez? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aí Jesus responde no verso 5: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de quem? De Deus. Então nós vamos aqui especificar outros pontos. Então Jesus fala: olha, em verdade eu digo a você, Nicodemo, que quem não
não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus, não pode entrar no reino de Deus. Nós vamos aqui entender, porque nós temos ouvido, isso é uma divergência de interpretação. Nós temos sempre falado a respeito do batismo. Aqui está falando até a respeito do batismo, que a pessoa tem que se batizar, está na igreja, tem que se batizar, tem que descer as águas. Mas não é somente descer as águas, mas tem que nascer. Porque essa água que se refere à água do batismo, ele manda a gente nos batizar, mas manda a gente nascer da água. Quem que é a água? A água é Jesus. Ele fala assim: eu sou a água viva, eu sou a água viva. Então ele manda a gente nascer de quem? De Cristo. Quem não nascer de Cristo não pode entrar no reino dos céus. Porque se fosse somente a água do batismo, muitas pessoas, ou pastor, todo mundo estava salvo. Porque muitos têm descido as águas, mas não têm nascido de novo. Somente descer as águas e não nascer de novo não é batismo, é um banho. O batismo, ele não salva, o batismo não liberta, o batismo não vai, o batismo é somente o cumprimento da palavra de Deus. Para nós descer as águas, em primeiro lugar, antes de nós descer as águas, a gente já é para ter nascido de novo. Já entrando nas águas, uma nova criatura. Para a gente descer as águas, nós primeiramente de nascer em Cristo. Porque você vê hoje pessoas que descem as águas hoje e amanhã abandonam a fé. Eu já batizei um monte de gente. Pastor, eu quero batizar, eu quero fazer, eu quero acontecer. Passou pouco dia e abandonou. Por quê? Porque desceu as águas, mas não nasceu de quem? De Cristo. Para você entender que, na verdade, esse batismo se refere às águas do batismo, precisamos nos batizar, e se refere a Jesus, ao que ele fala, nós estamos no verso 5, né? O que ele fala em João, aqui no mesmo livro de João 7,37. Vamos lá, é só a sua olhar para frente aí, você vai encontrar. João 7,37. Glória a Deus. João 7,37. Diz assim: olha, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e fazer o quê? E beba. Se ele está mandando beber, é o quê? Ele é a água. Então alguém fala: se alguém tem sede, venha, levante de seu lugar e venha a mim e beba. E eu estava dizendo, aí continua dizendo no 38: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele é a água. Jesus é a água. Jesus é o pão da vida. Jesus é o Salvador. Jesus ele é o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores. Jesus ele é a porta de entrada. Jesus é a porta de saída. Jesus é a salvação da nossa alma. E sem Ele não há salvação. Sem Ele não há salvação. Ele é a água viva que desceu do céu. Alguém ele fala no verso 39. E isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não foram dados, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Verso 40, glória a Jesus. Olha o que ele diz: então os que dentre os povos, dentro do povo, tinha ouvido essas palavras, dizia: este verdadeiramente é o quê? Este verdadeiramente é o quê? O profeta. Jesus é o profeta. Ele é o verdadeiro profeta. Ele é o verdadeiro Senhor. Ele é o verdadeiro pastor, o bom pastor, dá vida pelas suas ovelhas. E Ele deu a vida por cada um de nós. Jesus, Ele deu a vida por nós. E tudo que Ele pede, nasce de novo. Esse nascer não quer dizer, entrega a vida 100% a Cristo. Sai do caminho que está vivendo, muda de direção.
obedece a minha palavra, tudo que Ele nos manda fazer isso. Então Ele é a água que nós precisamos nascer dela. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Olha, se você também for em João capítulo 4, versículo 13, vamos entrar na concordância, 4:13. Alguém diz, nós estamos falando a respeito da água, né? De água viva, que Jesus é água viva. O que ele fala no capítulo 4, no verso 13, do mesmo livro de João? Afirmou-lhes Jesus: quem bebe ou quem beber desta água, tornará a ter o quê? Sede. E aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida. Eita glória! A água que Jesus nos dá nessa noite de hoje é a água que nos leva, faz a jorrar na nossa vida para a vida eterna. Vai jorrar no nosso coração e nos leva à vida eterna. Jesus é maravilhoso, igreja. Jesus é glorioso. E novamente eu repito, tudo que Ele pede para a gente, Ele nos ordena, Ele não pedir uma ordenância. Nasce de novo, me aceita, entrega a vida, confia, abandona o que me afasta de vocês, abandona o erro, abandona o que está afastando você de mim. Porque na verdade Jesus está lutando para salvar a nossa vida. E isso, gente, para a salvação chegar para nós precisamos entender, nós precisamos ter comunhão com Deus. Não tem como uma pessoa que não tem comunhão com Cristo, ele se salva. É fácil? Não é. Não é fácil. Mas precisamos manter a comunhão. Buscar o Senhor, ter comunhão com os irmãos, amar uns aos outros, perdoar. Precisamos pedir perdão, precisamos perdoar, precisamos amar, precisamos nos arrepender. Comunhão com Cristo é isso. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e nos voltar para Ele, deixar aquilo que nos afasta dele. Isso é ter comunhão. E se nós não agir desse jeito, vai comprometer a nossa salvação. Olha, vamos lá no verso 6, para nós ir encerrando. Alguém fala no verso 6: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é o que? É Espírito. O que é nascido da carne é o que, gente? É carne. Você vê que aqui mesmo João falou em João 1,13, que tem gente que nasceu somente da carne, nasceu do sangue ou da vontade dos homens, não nasceu de Cristo. É isso aqui. Quem não nasceu de Cristo, ele nasceu da carne, nasceu do sangue, nasceu da vontade do homem. E quem é nascido da carne, ele não consegue entender as coisas de Deus. A pessoa, como dizer assim, uma pessoa carnal, ele não consegue entender o que Cristo está falando. Eu converso com pessoas, esse dia estava conversando com um rapaz, e ele é uma pessoa bem religiosa, em alguns sentidos, né? A pessoa até lê a palavra, mas